Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o mito de Eros e Psique. Eu preciso atender a um pedido de uma garota muito querida, uma menina que tem um coração de ouro, que se lembrou. Nós estudamos juntos num curso de filosofia há bastante tempo. E durante as aulas estudávamos um pouco de mitologia, porque isso fala acerca de ética, de valores morais, acerca do amor, da devoção, da fidelidade, enfim, da persistência, né? Da devoção, do sacrifício, de determinados valores que precisam ser resgatados, né? E nesse momento nós estamos tratando de mitologia, inclusive por isso. Bom, o mito de hoje, mito de Eros e Psique, é na verdade um mito romano, que é uma evolução do mito grego de Afrodite, não é? Afrodite seria filha de Cronos com a espuma do mar, né? Ao castrar Cronos, Zeus jogou os testículos no mar. E da fecundação dos testículos de Cronos no mar nasceu Afrodite. É uma belíssima tela do Sandro Botticelli, pintor renascentista, ilustrando isso, né? Vênus belíssima nascendo numa concha do mar, surgindo de uma concha do mar, belíssima deusa. E havia uma certa rivalidade entre Vênus e Juno, né? Seria Hera para os romanos, né? Afrodite para os gregos era Vênus, Hera, Juno, esposa de Júpiter, Zeus, né? Havia uma rivalidade entre Vênus e Juno. Essa rivalidade girava em torno do fato de Vênus constantemente fazer com que Júpiter se apaixonasse pelas mortais. Ela tinha a capacidade de provocar paixão sexual imediata em qualquer ser vivo, Deus, mortal ou animal, né? E ela fazia isso com frequência com Zeus. Juno, esposa de Zeus, não gostava nada disso, claro, né? Dessa infidelidade do marido. Ela jamais conseguia castigar o marido, sempre castigava os mortais com quem Júpiter tinha relações, e havia essa rivalidade. Por causa dessa rivalidade, Juno gera um filho sozinha, sem a participação de Júpiter, chamado Vulcano, Hefestos para os gregos, né? Segundo Hesíodo, na Teogonia, Hefestos era filho de Zeus e Hera. Segundo Lúcio Apuleio, no Asno de Ouro, que é de onde eu tiro essa informação sobre o mito de Eros e Psique, né? A Juno gerou sozinha Vulcano. E ao gerar Vulcano, ela viu que ele era horroroso, ele era disforme até. E ela o arroja do Monte Olimpo na direção à Terra. Ele acaba caindo montanha abaixo e é arrojado ao fundo do mar. Acaba sendo criado pelas Nereidas e se torna o ferreiro dos deuses. Quando ele está na idade apropriada, Juno arranja que ele se case com Vênus, um monstro fisicamente e um deus que havia se tornado moralmente disforme também, né? Então ela quer diminuir a beleza de Vênus, fazendo com que ela se case com Hefesto. Vênus não fica tão preocupada com isso, porque a fidelidade dela para com Hefesto é praticamente nula. E um dos amantes prediletos de Vênus é Marte. Marte, o deus da guerra, Ares para os gregos, né? E com Marte ela tem Cupido. Cupido, que seria Eros para os gregos não haviam inventado Cupido ainda, né? Cupido é uma invenção dos romanos, particularmente, ele surge pela primeira vez no Lúcio Apuleio. Eu pensei que surgia em Ovídio, nas Metamorfoses, que é uma outra obra quase contemporânea do Apuleio, né? É um pouco anterior, mas não.
ela surge no primeiro século da nossa era, não no primeiro século antes da nossa era. Muito interessante. Muito bem, Cupido recebe de Vênus uma aljava com flechas e ele é vendado, e com essas flechas ele pode, enfim, fazer com que as pessoas se apaixonem umas pelas outras, não é? Não havia restrições à homossexualidade no mundo greco-romano, e o apaixonamento é completamente cego. Dizem, né, que o amor é cego, né? Vem um pouco daí, desse lance, dessa maneira como se explicava na mitologia a dificuldade de se lidar com as paixões humanas. Muitas vezes sentimos paixões impossíveis por pessoas inimagináveis e inalcançáveis, né? Isso é bem o caso. Pois bem, numa das cidades romanas, que não fica estabelecida na obra do Apuleio, nasce Psique. Psique começa a ser idolatrada pelas pessoas da cidade em que mora. Eles gostam mais da Psique do que de Vênus, já estão pensando em construir um templo para ela, de tão linda que ela era, de tão dócil, de tão meiga, de tão gentil, amorosa, um ser humano com uma perfeição enorme, uma menina aí dos seus 12, 13 anos de idade, que era a idade nubente, né? A idade em que as meninas se casavam naquele período, né? E, enfim, Vênus fica enciumada com relação a Psique, ordena a Cupido que vá até ela e dê uma flechada nela, faça com que ela se apaixone por um cara bem feio. A mesma coisa que a sogra tinha feito com ela, né? A Juno, obrigado Vênus a se casar com Hefesto. Vênus queria obrigar Psique a se casar com um camarada desqualificado, que levasse ela para baixo, tornasse ela uma pessoa mais feia, né? Cupido, ao ver Psique, se enrosca com as flechas dele e fica apaixonado por ela. Ele, segundo Apuleio, ele se machuca com uma das próprias flechas e ele se apaixona por ela. E aí, no início, ele a protege. Ninguém ousa se aproximar dela e pedir a mão dela em casamento. Ela tem duas irmãs mais velhas que se casam antes e vão morar com os maridos longe de casa, né? E ela não encontra casamento. Os pais vão até o oráculo de Delfos, né? Na cidade de Delfos, ao deus Apolo, né? O oráculo seria uma pitonisa, uma mulher que falava o que o deus Apolo inspirava a ela. Pergunta: por que nós não conseguimos arranjar casamento para uma menina que é tão linda e que todos adoram e tantos homens manifestam desejo, atração, muito carinho por ela, a tal ponto que estão querendo fazer até uma homenagem a ela? O oráculo, falando de maneira sibilina, diz que Juno está zangada com Psique e Psique precisa se casar com um monstro terrível, atroz, que ela deve ser amarrada numa montanha, e amarrada nessa montanha ela será possuída por esse demônio terrível que a levará embora e os pais jamais a verão novamente. Pois bem, os pais voltam para casa arrasados, né? A Psique fica arrasada também. Ela vai até a montanha cumprir a determinação do oráculo, né? Mal sabendo que, na verdade, é Cupido que está arranjando a coisa toda com a ajuda de Zéfiro, o deus dos ventos, né? Que transportava as pessoas de um lugar para outro, pessoas que não voavam como ele, que era um deus alado, né? Zéfiro transportava as pessoas de um lugar para o outro e pega a Psique e leva para um palácio magnífico, tá? Um palácio riquíssimo, com muito ouro, muita prata, muita água, muita comida, uma criadagem, todos os confortos que havia na época, né?
aquelas coisas que havia no período clássico greco-romano, né? Telefone celular, antena parabólica, TV a cabo, na piscina, enfim, tá lá um palácio. E ela fica maravilhada com aquilo, mas fica preocupada porque ela se casou com um monstro. E um monstro que aparece somente à noite, ela não pode vê-lo. Sempre que um mortal vê um deus, ele morre. Ela não pode vê-lo. Ela tem essa proibição. Ele se encontra com ela, a possui, e fazer amor com o Deus do amor é uma coisa fantástica. Ela realmente se apaixona por ele. Está, portanto, a Psique nesse palácio com riquezas inimagináveis, indizíveis, inefáveis, e ao cair da noite chega o marido. Só que ela não pode vê-lo. Eles se deitam, fazem amor, e para ela é não apenas a primeira experiência, mas é uma experiência ímpar. Fazer amor com o Deus do amor é algo de para cima, de sublime, que ultrapassa adjetivos. Muito bem. Ela se apaixona por ele de maneira assim, desbragada, avassaladora mesmo. E eles vivem bem por um longo período. Só que ela tem essa proibição. Você não pode me ver, ele diz para ela. Claro, na verdade, segundo a mitologia clássica, se um mortal visse um deus, ele morreria na hora. Esse Deus tem que desaparecer da frente dela. Se a pessoa, um ser mortal, vir um Deus na plenitude da sua glória, ele morre, a pessoa morre, frita, né? Como se entrasse num forno, morre na hora, pulverizada, né? Então ela não pode vê-lo. Eles fazem amor sem que ela o veja, e ele vai embora antes que amanheça. Ele chega sempre à noite, após o anoitecer. Durante o dia ela tem a criadagem, ela tem todos os confortos e tal, mas com o passar do tempo ela fica com saudade da família. Então ela pede a ele para ver as irmãs. Ele avisa para ela: olha, cuidado com as suas irmãs. Pelo que eu estou sabendo, elas poderão ficar com bastante inveja, pelo que eu conheço seres humanos, né? Elas poderão ficar com bastante inveja, e isso poderá trazer problemas sérios para nós. A Psique insiste, está morrendo de saudade da família, e ele ordena a Zéfiro, que é um de seus serviçais, um de seus amigos, que vá até as irmãs de Psique e a tragam até o palácio. As irmãs chegam no palácio, veem tanto ouro, tanta prata, e ela recebe de Cupido a autorização de dar presentes 1000 para as irmãs, que têm a inveja ampliada, quintuplicada. Uma delas está casada com um homem já bastante velho, entrevado, com dificuldades e tal. A outra também está casada, mas é infeliz no casamento. E as duas, ao verem a irmã em uma situação tão bem, radiante de felicidade, e falando maravilhas acerca de como é o amor entre ela e o marido, as duas morrem de inveja e começam a plantar caraminholas na cabeça da menina. Falou: Psique, você quando deita com ele, você reparou se o dente dele é muito grande? Ele parece um monstro devorador de carne humana? Nossa, eu estou falando isso. Enfim, quando você o abraça, atrás dele tem uma asa parecendo alguma coisa de morcego, uma coisa assim. Porque o último disco que nós tivemos é que você seria amarrado numa pedra e seria entregue a um demônio terrível. E agora você está casada com um deus, um semideus, algum tipo de demônio, alguma coisa que vocês não podem ver. Algo está errado. Faz assim: pega uma faca, esconde, pega uma lanterna com azeite, acende, deixa ela oculta. À noite você olha para ele, pega a faca e mata antes que ele te mate.
A psique fica preocupadíssima com aquilo, mas realmente fica com um problema. Caramba, eu tô com um cara que não deixa que eu o veja. Tem alguma coisa errada, eu preciso pelo menos ver como é a aparência dele. Então, Cupido chega à noite, depois que Zéfiro leva as irmãs de volta embora. Cupido chega à noite, os dois fazem amor, claro, são jovens e estão na plenitude da sua habilidade física. Quando ele adormece, ela acende a lanterna com azeite e chega próxima do rosto dele. E ele é de uma beleza radiante, é um deus. E pinga uma gota de azeite quente no ombro dele, que se transforma numa chaga, numa ferida. O amor está ferido, ele é o amor. Os deuses clássicos, eles são a personificação desses sentimentos, desses desejos, né? Ele é a personificação do amor. Então ali é o amor ferido, cai uma gota de azeite quente que se transforma numa chaga no ombro dele. Ele olha para ela e diz, olha, o amor não sobrevive à desconfiança. E sai voando pela janela. Ela tenta sair atrás dele, acaba caindo, se desespera, procura encontrá-lo, acaba encontrando alianças. Depois de muito tentar, depois de muito procurar, depois de muito se sacrificar, ela chega até o templo de Deméter. Deméter é a mãe de Perséfone. Perséfone é aquela mocinha que está casada com Hades. Precisa passar 4 meses no inferno, no Hades, né? no mundo dos mortos, e 8 meses no Olimpo. E Deméter, que já tinha perdido essa filha dessa maneira, ela se comove com a história de Psique e conhece a história de Juno, com Vênus, e a história de Vênus com Cupido e com Psique. Então ela arruma aliança com Hermes, o mensageiro dos deuses, né? Mercúrio para os romanos. Então ali tem Deméter e Mercúrio, que já são 2 deuses aliados a Psique, e recomendam que ela vá até o templo de Vênus e procure se reconciliar com a sogra de qualquer maneira. Ela vai até o templo de Vênus, faz sacrifícios, o que se sacrificava na época era um touro. Ela faz sacrifícios, rituais sacrificiais tradicionais para aquela época, convoca Vênus, que fala com ela, se dá a entender a ela de alguma forma, e atribui a ela 4 tarefas demasiadamente difíceis, praticamente impossíveis, dizendo que se ela realizar aquelas tarefas, ela está demonstrando que realmente ama muito ao filho dela. Enquanto isso, Vênus diz, eu estou cuidando dele, que está machucado, ele está ferido, o ombro dele tá uma chaga só, está uma coisa feia. Eu estou cuidando da ferida dele. Enquanto eu cuido da ferida dele, você vai fazer umas atividades para mim. A primeira atividade, ela tranca a Psique num quarto, digamos aí, de uns 8 metros cúbicos, com grãos de cevada, centeio, trigo, o que você pensar. Vários tipos de grãos diferentes. Fala, você tem 24 horas para separar esses grãos por espécie. A Psique olha desolada para aquela montanha de grãos misturadas. É uma tarefa humanamente impossível. Com a ajuda de Mercúrio, algumas formigas vão até o quarto e ajudam a Psique a separar os grãos. A Psique adormece no meio da tarefa. Quando ela acorda, está tudo separadinho. E ela pode mostrar para a sogra. Os grãos estão separados em menos de 24 horas. Está feita a tarefa. A segunda era pegar uma determinada quantidade de lã do velocino de ouro. E eram monstros similares a carneiros, com a lã de ouro,
só que devoradores de carne humana. Você se aproximar dele era morte certa, né? De novo, Mercúrio e Zéfiro, através do vento, conversam com ela e dizem: há um espinheiro onde os velocinos vão se coçar à noite. Nesse espinheiro fica a lã de ouro presa. Junte a lã que está no espinheiro e você consegue a quantidade necessária que a sua sogra está solicitando. E isso é feito, ela faz e entrega o ouro do velocino de ouro para Vênus, que fica espantada e cada vez mais enraivecida com a Psique. Ela quer impossibilitar a reunião deles. Então ela diz: agora você vai trazer para mim água da fonte do rio Estige, que é o rio da morte, é o rio que se... A essa altura já está claro que Juno quer a Nora morta, não é? Enfim, pede a ela que consiga agora água da fonte do rio Estige, é aquele rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. O rio que era, enfim, a separação, né, transcendental entre o que acontece entre os vivos e o que acontece depois que a pessoa morre. Esse rio mitológico, ele nascia num local extraordinariamente íngreme. Íngreme, coisa de 90 graus. Absolutamente inacessível a um ser humano. Não consegue chegar à fonte, à nascente do rio Estige. Nesse momento, Psique recebe uma ajuda extraordinária, mais uma ajuda extraordinária, dessa vez de Júpiter, em pessoa, que envia as suas águias sagradas. Era a ave totêmica, né, de Júpiter, a águia. Ele envia águias que pegam o cantil da Psique, levam até a fonte, a nascente do rio Estige, e consegue para ela, enchendo o cantil, conseguem água da nascente do rio Estige. Ela pega aquele cantil, leva para a sogra, que Juno fica espantadíssima. Ela não é onipotente, ela não é onisciente, ela sabe muita coisa, ela é capaz de muita coisa, mas os deuses greco-romanos não são oniscientes nem onipotentes. É sempre interessante ressaltar isso. Porém, a essa altura do campeonato, a Juno resolve apelar para o último recurso, derradeiro recurso. Agora eu quero a Psique no mundo dos mortos e ponto final. E é muito difícil uma pessoa que vá até o mundo dos mortos. Acontece na mitologia greco-romana de vários personagens como Heracles, como Enéas, como Odisseu, de irem até o mundo dos mortos e retornarem ao mundo dos vivos. Outros vão uma vez só, vão e por lá ficam. A Psique está correndo um risco enorme. A Juno ordena a ela: você cansou a minha beleza. Eu estou aqui me desgastando para me tratar do meu filho. Aquela ferida, aquela chaga que você provocou no ombro dele, está tão brutal que eu estou me desgastando, estou gastando a minha beleza, literalmente, para curar o meu filho. Então eu quero que você vá até o Hades e consiga, com a Perséfone, filha de Deméter, que é belíssima, consiga um pouco da beleza dela para transmitir para mim. Psique conversa com Deméter, consegue, digamos assim, uma passagem, né, uma garantia de passagem. Deméter e Perséfone, aquela história que nós já contamos, está em outro ponto, fácil de você encontrar, né, sobre o momento em que nós estamos no inverno, né, e os antigos precisavam explicar o que acontece quando não há colheita possível. Deméter era a deusa da colheita, Perséfone era a filha dela, uma menina, uma jovem, enfim.
como todas as meninas naquele período se casavam numa idade bem tenra. Enfim, ela vai, atravessa o rio Estige, oferece lá a moeda ao barqueiro Caronte, atravessa o rio Estige, vai até Perséfone, conversa com ela, que está passando lá os 4 meses regulamentares com o marido no Hades. Conversa com ela e diz: olha, aconteceu assim, 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 eu preciso de um pouco da sua beleza para levar para Juno, senão ela não vai deixar que eu me una ao meu marido. A Perséfone, por incrível que pareça, segundo a mitologia grega, ela tinha um coração mais duro que o diamante. Ela se tornou, devido a tanto sofrimento, ela se tornou uma pessoa muito cruel. Mas ela se comove com a história de Psique e cede um pouco da beleza dela numa caixa que a Psique deve levar para Juno. Psique está voltando com a caixa, com a beleza de Perséfone, atravessa o rio Estige, já chega de volta ao mundo dos vivos, sã e salva, quando pensa consigo mesma: agora eu gastei a minha beleza depois de tanto sacrifício, depois de tantas atividades, eu vou utilizar um pouco dessa beleza para mim, antes que o Cupido não me queira mais. Ela abre a caixa e, por sorte dela, ao começar a abrir a caixa, ela adormece. Ela adormece e Cupido, que já melhorou da ferida, que já está curado, chega até ela. Naquele momento, ele a leva até o Olimpo e, junto com Hermes e Júpiter, eles colocam em julgamento Juno e Psique. Psique é promovida a deusa, depois de tanto sacrifício, e se casa regularmente, segundo os costumes dos deuses olímpicos. Ela é erguida à condição de deusa, se casa com Cupido, né? Até Juno acaba sendo persuadida por Júpiter, né? E era muito difícil que ele convencesse a esposa dele. A mais difícil é Vênus, a mãe do Cupido, mas até ela também acaba se persuadindo de que não há o que fazer diante de um amor tão grande, né? Então realiza-se uma grande festa, os dois se unem e ficam, enfim, unidos para sempre. Do casamento deles nasce uma filha, né, chamada Prazer, né? Edone. Edone é a raiz latina da palavra hedonismo, né? De desejar somente o prazer, a alegria e as coisas boas da vida. Então a filha de Eros com Psique se chama Edone, ou seja, prazer, e coroa uma união que acontece depois de um tremendo sacrifício. É uma história bastante bonita. Eu agradeço demais aí a Patrícia por me lembrar. Puxa vida, eu quase ouvi dessa história. São tantas coisas, né? E me proponho aqui a Patrícia e a quem desejar, o que estiver ao meu alcance, né, em termos de conhecimento, texto, resumo, fazer um vídeo sobre alguma coisa, o que eu puder fazer para te ajudar nos seus estudos, nas suas pesquisas, dá uma dica, entre em contato, eu tiver ao meu alcance, eu faço mesmo numa boa. Falou? Um grande abraço, Patrícia, no seu coração, muito carinho, um grande abraço a todos, até a próxima.